Relatório: Crack, cocaína, corrupção e conspiração. Documentário da Netflix repleto de queixas e contradições. Título original: Crack Cocaine, Corruption and Conspiracy Review. Netflix Doc is All Complaints and Contradictions. Publicado no Breitbart News. Traduzido por Thelma Regina Mateus em 23 de janeiro de 2021. O documentário de Stanley Nelson, Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração, lançado esta semana na Netflix, é uma versão sensacionalista. Essa coisa tem duração de apenas 89 minutos. Mal começa, acaba. E isso da mesma Netflix que já usou 1.200 minutos tentando libertar um assassino em Wisconsin. Prioridades, eu acho. Essa atrapalhada desonesta simula uma análise ampla e restrita de todos os temas relacionados à crise do crack, nos anos 1980 e 1990. Na verdade, não passa de um exercício vazio de ativismo identitário raso, e como todo ativismo identitário, é um amontoado ridículo de queixas, contradições e mentiras. Raça, ok. Mulheres sendo mais maltratadas do que homens, ok. Justiça criminal, ok. Reagan maligno, ok. É tudo culpa da CIA, ok. Fake news, ok. Tédio, ok. De acordo com o documentário, todos foram responsáveis pela epidemia de crack, exceto, é claro, os verdadeiros traficantes de droga, que foram entrevistados e mitificados como vítimas capitalistas, e os usuários. Depois de ver o que o FBI fez ao liderar um golpe contra o presidente Trump, estou mais do que propenso a acreditar que a CIA olhou para o outro lado e permitiu que a cocaína inundasse o nosso país. Mas é nesse ponto que o documentário extremamente maçante nos golpeia com uma das suas maiores e mais vergonhosas contradições. Veja isso. Vezes sem conta, ouvimos que o número de brancos que usavam crack era maior do que o número de negros. De fato, dizia-se que mais de 2/3 de todo o crack comercializado nos Estados Unidos era vendido para brancos. Mas aí, nos disseram que o fato de a CIA permitir a cocaína no país era um complô racista contra os negros. Como é? Se em comparação com a população negra, mais pessoas brancas usavam crack, e não vejo razão para não acreditar nisso, como foi que a CIA se envolveu em um complô racista? O complô racista era contra os brancos? Percebe o que eu quero dizer? Esse lixo de documentário afirma as duas coisas: que mais pessoas brancas do que negras usavam crack. O crack é racista. Escolha uma narrativa, pessoal. A contradição de que mais gosto é que a primeira metade do documentário ataca a polícia por não fazer o bastante para combater a epidemia de crack. E a segunda metade reclama do policiamento. De novo, esse lixo de documentário afirma as duas coisas. Onde diabos está a polícia? Porque todos esses policiais estão aqui. O documentário é ruim e nos diz algo como: você não podia comprar um charuto cubano no país nos anos 1980, mas podia comprar cocaína. Então, mostra um clipe do filme Wall Street, de 1987, em que o ator do filme fuma charutos cubanos. Meu Deus, nos anos 1980, charutos cubanos estavam em toda parte. Hey, não há dúvida de que a América fez muita coisa errada durante a epidemia de crack. Com base em um pequeno estudo, nossa fake media espalhou toneladas de mentiras sobre os bebês do crack. Sem dúvida, focamos demais em prender e pouco em recuperar. E quando um dos entrevistados, um ex-viciado em crack que cumpriu pena de prisão, afirma que quando o usuário de crack é negro, todo mundo alardeia a prisão, e quando é um branco que faz uso abusivo de opiáceos, todo mundo alardeia a recuperação, isso é fato. O documentário é tão ruim que o ex-deputado Charlie Rangel, democrata de Nova York, se torna a voz da razão. Ao ser confrontado com suas próprias demandas e votos favoráveis à ação policial rigorosa e condenação de traficantes e usuários de crack, com a disparidade das sentenças entre crack e cocaína, ele se explica dessa maneira. Abre aspas. À época, acreditávamos que o crack era usado mais abertamente na comunidade negra
e que a cocaína era uma droga secreta usada por pessoas de classe média que não prejudicavam ninguém. Elas não estavam assaltando, elas não estavam matando, elas não estavam roubando. A ideia geral era consertar a ação onde estava o dano maior para a sociedade. Fecha aspas. Esse era exatamente o pensamento da época. Em meados dos anos 1980, minha esposa e eu vivíamos em uma cidade do interior de Milwaukee e podemos atestar isso. A repressão ao crack nada tinha a ver com raça e tudo a ver com pessoas desesperadas nas comunidades negras, exigindo que algo fosse feito após anos de roubos e assaltos, após anos sentindo-se prisioneiras em suas próprias casas. Então, sim, pessoas brancas em Connecticut talvez tenham comprado e traficado e fumado muito mais crack do que pessoas negras, mas foi a comunidade negra que sofreu a maior devastação. Em retrospecto, Rangel descreve o que aconteceu como exagero, e ele não está errado, mas aquele foi o único momento de clareza moral de todo o período, o único momento em que senti que via acontecer em vez de ouvir falar. E desculpe, mas apesar do que esse documentário tenta emplacar, traficantes e usuários têm sim uma tremenda responsabilidade pelo que aconteceu. Ninguém forçou ninguém a usar drogas, nem a traficá-las. Não nos esqueçamos, e teria sido razoável que o documentário se lembrasse disso, que uma porcentagem avassaladora de pessoas negras não usava ou traficava crack. Hey, a CIA poderia bater na minha porta hoje e me entregar um pacote de crack, mas isso não significa que eu usaria ou venderia para os meus vizinhos. A maioria de nós não faria isso. O documentário também mente sobre pequenas coisas. Ronald Reagan levou a culpa pela recessão que herdou da era Carter, mas a recuperação milagrosa da economia que implementou por 20 anos, essa foi ignorada. Fatos: entre 1980 e 1989, a renda familiar aumentou em 10%. O desemprego despencou de 10,8% para 5,4%. A inflação, o tributo mais cruel para os pobres, desabou de 11,8% para apenas 4,7%. A arrecadação tributária federal praticamente dobrou. Então, sim, talvez o mesmo governo federal corrupto que tentou dar um golpe em Trump tenha permitido a entrada de cocaína no país. Mas essa é uma história que merece bem mais do que os 89 minutos repletos de mentiras e fake news.